Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Quando um estrangeiro deve ser impedido de entrar no Brasil? Quando ele deve ser deportado? As novas regras publicadas numa portaria do Ministério da Justiça provocaram críticas e vão ser o assunto deste Câmara Debate, com a participação dos deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputado Sanderson, a nova portaria era necessária? Qual é a opinião do senhor? Ela é correta? Essa portaria, na verdade, já estava, essa normativa, melhor dizendo, já estava sendo gestada desde o governo Temer. E o ministro Sérgio Moro, quando ingressou no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né, dentre outras demandas, se dedicou a elaborar, junto com a sua equipe, obviamente, elaborar essa normativa para tratar de questões relacionadas ao ingresso, ao não ingresso, à deportação ou até mesmo à repatriação de estrangeiros que, por um motivo específico, e inclusive a própria portaria estabelece as motivações que levam um estrangeiro, a partir então do dia 25 de julho de 2019, a não ingressar no país. De modo que é uma questão técnica que foi levada a efeito, foi publicada, né, e eu classifico até como uma coincidência o fato da portaria, dessa normativa que trata de ingresso, saída, não permissão de ingresso de estrangeiros, com relação a esse caso do Intercept, de um estrangeiro que mora no Brasil e que não tem a menor relação, inclusive na própria portaria, não tem a menor relação ou liame com a portaria e o fato do Greenwald, que inclusive tem relação afetiva aqui com o brasileiro, possui inclusive filhos brasileiros adotados, que são considerados filhos legítimos. Ele, de qualquer maneira, não se enquadraria, o que afasta qualquer possibilidade de perseguição ou de casuísmo, de modo que é mais uma portaria, dentre tantas normativas que o Ministério da Justiça tem se dedicado a exarar, e nós estamos muito tranquilos de que não há nenhum motivo para os estrangeiros que estão no Brasil, para aqueles que venham para trabalhar, para estudar, para realizar turismo, nenhum motivo há para que esses estrangeiros se preocupem. Na portaria tem uma frase que fala assim: pessoa perigosa ou que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Esse é um trecho que levantou algumas críticas, né? Algumas pessoas... Pela subjetividade. Exatamente. Os senhores acham que teria algum problema nisso mesmo, ou as críticas são infundadas? Como é que o senhor vê isso, deputado Reginaldo? Não, primeiro, acho que tem algumas preliminares. Na minha opinião, portaria apenas para ato administrativo. Criando novas regras, tem que ser uma proposição legislativa. Nem decreto legislativo, nem decreto presidencial, na minha opinião, porque decreto também é regulamentação de alguma lei. Portanto, não cabe nem a portaria e nem o decreto. Na verdade, eu acho que o Moro, ele confundiu o público com o privado. Porque se ele não tivesse confundido, ele submeteria esta portaria ao presidente da República, ao Jair Bolsonaro, e poderia vir em forma de decreto presidencial ou numa proposição legislativa. Depois do AI-5 do Costa e Silva, na minha opinião, esta portaria é a mais autoritária e restritiva. Por quê? Porque rompe com o devido processo legal. Né? Pessoas perigosas, pessoas suspeitas, 24 horas, deputado Sanderson. 48 horas. 48 horas, mas 24 horas para a defesa. Todo mundo que entende um pouquinho do devido processo legal compreende que é impossível constituir um advogado, juntar as provas, estabelecer testemunha para fazer a sua defesa. Então, na verdade, não dá para regulamentar esse prazo por uma portaria. O correto deveria ser enviar uma proposição legislativa para casa. Portanto,
Eu acho que, na verdade, o Moro confundiu público e privado e foi logo na noite, né? No dia seguinte à prisão dos hackers de Araraquara, ele buscou uma portaria muito subjetiva que pudesse dar a ele alguma condição de resolver os seus problemas pessoais. Alguém escreveu isso, eu vou repetir aqui. É como se você tivesse recebido a mensagem, desde você enfrentar a mensagem, você mandou matar o carteiro. Né? Ou seja, está errado, extremamente autoritário. Então, infelizmente, eu acho que o Moro cometeu, é inconstitucional o que ele fez, esse ato dele, e, na verdade, eu estou apresentando um decreto legislativo para assustar, porque eu acho que nós temos que trazer esse debate para o Congresso Nacional. Eu não sou contra nenhum tipo de regulamentação, eu acho que nós temos que regulamentar, né, para dar clareza ao trabalho das autoridades de segurança pública. Inclusive, no Brasil, os agentes de segurança pública não têm nenhum tipo de regulamentação. Às vezes são acusados de omissão ou de abusos por falta de regulamentação. Inclusive, eu sou autor, Sanderson, de um projeto aqui na casa, da questão da força, uso progressivo da força. A gente tem que dar mais transparência, mais clareza, objetividade à ação dos agentes de segurança pública. Deputado Sanderson, como é que o senhor vê essa crítica sobre a forma da regulamentação e a questão do prazo, né, de 48 horas? Claro. Primeiro, ressaltar a necessidade da celeridade de alguns processos e até mesmo do estabelecimento de normativas que há muito tempo o Ministério da Justiça, e isso aconteceu também em outros ministérios, não estavam levando esse processo com a celeridade, deputado Reginaldo, que precisava. Mas nós vimos, há um contraditório estabelecido, inclusive esse contraditório ele é estabelecido com a utilização inclusive de defensores públicos da União, o prazo de 48 horas, porque ninguém vai ser retirado do país, se enquadrando nos termos do artigo 2º da portaria 666, de 25 de julho de 2019, ninguém vai ser retirado a mano militar. Ele vai ser, através da Polícia Federal, a autoridade policial vai instaurar um procedimento administrativo que vai intimar ou notificar a Defensoria Pública da União ou o advogado constituído pelo estrangeiro e somente depois disso é que uma deportação poderá ser efetivada. Claro que já no ingresso, o estrangeiro pode, isso não a partir da portaria, isso sempre pode o agente policial federal, lá do aeroporto, lá do porto, lá da fronteira, ele sempre pode, através, na época, do Estatuto do Estrangeiro e agora de uma lei que trata sobre a imigração, ele, dependendo de algumas situações, ele impedir o ingresso de pessoas desde que não tenham visto. Inclusive, pessoas integrantes do Mercosul, porque os integrantes do Mercosul têm direito de ingressar em território brasileiro sem apresentar documento de viagem, que é o passaporte. Podem utilizar a própria carteira de identidade. Mas isso não impede que o agente migratório lá da fronteira faça uma espécie de inspeção, de sindicância sumária naquele momento, verificando, inclusive, eu já trabalhei enquanto policial federal em postos de fronteira, em que tu faz meia dúzia de perguntas ao estrangeiro que quer ingressar no Brasil para ver se as intenções daquele viajante são intenções boas, são intenções de interesse da nação brasileira, porque se eu estou lá, um agente de fronteira, está lá, deputado original lá em Uruguaiana, por exemplo, e chega um estrangeiro, não, onde é que o senhor vai? Não, eu vou em Porto Alegre fazer o quê? Largar uma bomba no estádio do Grêmio. Eu vou dizer, não, o senhor não vai entrar. Ah, mas eu tenho de não, o senhor não vai entrar, porque o senhor acabou de me dizer que vai entrar em território brasileiro para colocar uma bomba no estádio de futebol. Então o senhor não vai entrar. Isso sempre foi da tradição brasileira, como é também da tradição da Argentina, como é da tradição uruguaia, do próprio Paraguai, dos países da Norte América também. O que muda com a portaria? O senhor que tem, inclusive, experiência de viver na área. Na verdade, muda que não havia uma normativa regulando as questões que a lei já tinha estabelecido. Por isso que o deputado Reginaldo, a portaria não ultrapassa os limites da lei. Não, se trata não só da entrada, trata da repatriação e deportamento. Aí, deportação. Né? Então, nesse caso, ele fere muito a Constituição.
Porque fere o devido processo legal, por exemplo, não tem nenhum processo de investigação, está sob suspeita. Você pode recorrer apenas a uma informação de um país. Então vamos dar um exemplo. Turquia, que vive um governo autoritário, Polônia, o próprio Trump, que eu não concordo, ou para a Venezuela, por exemplo, né? O Bolsonaro fala muito da Venezuela, né? Mas, de fato, o Bolsonaro já emitiu mais decreto presidencial do que o Bolsonaro. É 1,3 decretos por dia, são 200 dias. Então, na verdade, é um governo autoritário, quer governar por portaria e por decreto. Nós temos uma Constituição, nós somos parlamentares, nós juramos defender a Constituição brasileira. Então, eu não estou entrando no mérito, é muito grave, mas também, do ponto de vista da legitimidade do direito constitucional, fere sim a Constituição, porque repatriação, deportação em 24 horas, em 48 horas, ferir o direito e restrição da liberdade, da cidadania, né, das pessoas, claro, na minha opinião. Mas, se me permitir, deputado Reginaldo, é um debate interessante porque é um debate feito em alto nível e sempre é bom debater com o deputado Reginaldo. Obrigado. Não se trata, no meu sentir, de questão constitucional. A cidadania, ela é própria dos brasileiros. O estrangeiro é cidadão lá no seu país. Então, a lei da imigração estabeleceu um regulamento geral, a portaria, como uma normativa regulamentadora, vem para dizer, para estabelecer, para esmiuçar aquilo que a lei queria dizer, de modo que eu, inclusive com experiência profissional, vejo como nem se fala aqui em constitucionalidade, se falaria em ilegalidade ou legalidade. E, no meu ver, a portaria é legal. Agora, cabe, claro, ao Congresso Nacional, isso é muito mais do que legítimo, cabe ao Congresso Nacional agora estabelecer, nós temos aí alguns projetos de decretos legislativos que vão levantar essa questão, uma é o do senhor, outra tem outros PDLs que também vão levantar essa questão e o debate vai ser estabelecido. Mas, no meu ver, a portaria é legal, ela não extrapola os limites da lei, ao contrário, ela serve inclusive para regrar procedimentos de estrangeiros que já estão submetidos a processo de deportação e que não tinham nenhum regramento. Agora, a autoridade policial da Polícia Federal é obrigada a seguir essa normativa, inclusive cientificando a Defensoria Pública da União, porque é um caso federal, e nós temos representação da DPU em todo o país, em todos os estados do Brasil. Nesses casos, nós não temos a menor preocupação de que nenhuma ilegalidade vai estar sendo cometida contra qualquer pessoa. Não se trata aqui de cidadania, né? Mas o estrangeiro é um ser humano, uma pessoa que tem que ser tratado com dignidade e está sendo tratado com dignidade, sempre foi tratado com dignidade pelas autoridades brasileiras, seja autoridades policiais da Polícia Federal ou autoridades aduaneiras da Receita Federal ou mesmo autoridades diplomáticas ligadas ao Itamaraty. Deputado, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje estamos conversando sobre as novas regras para a deportação de estrangeiros do Brasil com os deputados Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Deputados, nós saímos para o intervalo falando sobre os prazos, né? O prazo para deportação, quando que ele é suficiente, quando é que ele não é suficiente, de acordo com as novas regras e as já existentes. O senhor quer começar falando, deputado? Não, é porque eu brinquei com o deputado Sanderson, que na verdade ele usou a expressão regulamento. De fato precisa de regulamento. E, na minha opinião, passa a ser inconstitucional a portaria. Não, mais do que ilegal. Porque, inclusive, eu acho que cabe, eu vou falar com o meu partido, uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós deveríamos encaminhar para a Câmara dos Deputados uma proposição legislativa, inclusive de autoria do próprio parlamentar, né, que conhece a área, milita na área, exerceu profissionalmente, né, trabalhou em fronteira. Eu acho que é importante. Eu sou a favor de regulamentos claros, objetivos. Porque o nosso grande problema hoje no campo da segurança pública é que nós não temos coragem de fazer os regramentos, porque nós estamos divididos aqui entre os lobbies das corporações, entre o lobby da corporação civil com a polícia militar, entre a questão dos coronéis e dos pracinha, entre às vezes o investigador e os delegados da própria Polícia Federal. Nós temos que romper. Nós estamos aqui para pensar na corporação mais importante que é o povo brasileiro, a sociedade brasileira. E nesse caso, nós cometemos aqui esse equívoco, esse erro de não ter coragem de enfrentar as corporações. Então, cabe sim, eu acho que tem que fazer regulamento, mas não por portaria.
e nem por decreto presidencial. Então, a minha proposição é que a gente suspende e abre um debate na sociedade. Porque, de fato, eu falei do AI-5, que não permitiu habeas corpus, de fato, aqui também restringe a cidadania, porque em 24 horas é impossível a legítima defesa, o devido processo legal, né, a ampla defesa, o contraditório em 24 horas. Porque em 48 horas ele poderá voluntariamente sair do país ou ser deportado. Deputado, sua opinião. Na questão dos prazos é importante fazer essa sinalização de que o prazo é de 48 horas após a notificação. Então, muitas das vezes, o sujeito para ser localizado, intimado e dar o contrafé na intimação, leva-se 2, 3, 4, 5 meses. Então, após a intimação, ele tem 48 horas para apresentar defesa ou sair voluntariamente. Nesses 48 horas, ele aí apresenta a sua defesa. Depois, notem, depois de avaliada essa defesa e tomada uma decisão pela autoridade policial da Polícia Federal, ainda há um prazo de 24 horas, aí sim que é o prazo de 24 horas, para apresentar recurso. E esse recurso ainda vai ser julgado. Nem se fala ainda em prazo do recurso. Ou seja, o procedimento de deportação, na prática, não consegue ser feito com menos de 4 meses. De modo que não há, mais uma vez, faço questão de repisar, não há qualquer possibilidade de perseguição. Inclusive, a própria portaria, né, no seu inciso, no parágrafo 6º do artigo 2º, ela fala que ninguém será impedido de ingressar no país, ou de ser repatriado, ou de ser deportado sumariamente por motivos de raça, religião, nacionalidade, pertinência a grupo social ou opinião política. E aí, no parágrafo 7º também fala, não será impedido o ingresso no país, ou não será submetido à repatriação ou à deportação de pessoa perseguida no exterior por crime puramente político ou de opinião. Ou seja, está afastado de forma absoluta qualquer espécie, tipo ou modo de perseguição política, racial, étnica ou por opinião. De modo que, mais uma vez, nós temos a nítida certeza que coincidiu com o fato desse caso Intercept, Glenn Greenwald, né, estar ocupando as capas dos jornais, mas era uma portaria, né, e o rito governamental, muitas das vezes a marcha governamental é diferente da marcha política, a marcha governamental segue, independente das intercorrências. Logo, essa portaria foi publicada agora em final de julho, casualmente no momento em que a efervescência do caso Intercept está a pleno, mas em nada tem a ver, não há perseguição, não há qualquer casuísmo, inclusive. Nós estamos, inclusive, tratando dessa questão dentro do governo federal e vimos que há sim, no meu modo de sentir, não quero aqui também achar que sou o dono da verdade, mas um exagero por parte de setores da imprensa ou de setores de parlamentares que querem fazer de uma simples portaria, que não extrapola os limites da lei, que não entra dentro da casa de ninguém, para usar de forma política, desgastar o ministro Sérgio Moro, desgastar o governo Jair Bolsonaro. E, no nosso sentir, temos que sim continuar a marcha de estabelecer regramentos, sempre ouvindo os setores, e esse debate aqui é fundamental, né, deputado Reginaldo? O debate tem que ser feito, está sendo feito. Provavelmente, quando os PDLs forem pautados, será objeto de discussão, e a discussão, em última análise, estará na mão da Sua Excelência, o Congresso Nacional. O senhor concorda com o deputado Sanderson de que esses parágrafos da portaria garantem a falta de discriminação, né, a não discriminação? E eu queria falar de um outro ponto também, perguntar para os senhores. Uma crítica que foi feita foi sobre a publicidade dos motivos da deportação. Alguns críticos disseram que a portaria prevê que isso possa ser dispensado em caso de segurança nacional. Isso seria um outro problema. Então, voltar nas garantias que o senhor apontou e nessa questão do sigilo ou da publicidade dos motivos. Não, primeiro,
eu sou autor da LAI, né? A Lei de Acesso à Informação de minha autoria. Quando nós sancionamos a LAI, 18 de novembro de 2011, de fato, quando se trata de segurança nacional, o processo pode ter sigilo, né? Reservado por 5 anos para não prejudicar as investigações, quando é de segurança nacional. Então, o problema é que, em vários momentos, esse governo tem buscado alterar a LAI por portaria, por decreto presidencial. Primeiro, o decreto do presidente Mourão, que estava em exercício, Bolsonaro foi ampliar quem poderia fazer a classificação dos documentos, porque hoje é quem tem fé pública, quem tem representação pública, como os ministros. Eles queriam transferir para os cargos de confiança para mais de 1.300 pessoas. Então, na verdade, uma coisa é o processo de investigação, outra coisa é os argumentos por que essa pessoa foi repatriada ou deportada a partir desta portaria. Então, também não cabe, eu acho que é inconstitucional a aplicação desse parágrafo aqui e da LAI nesse sentido, porque não estou falando do processo, porque eu acho que não tem boa técnica legislativa a portaria, na minha opinião. Ela é ilegal, é inconstitucional, não cabe ao ministro, nem o decreto, nem ao presidente da República, cabe ao parlamento. De fato, o parlamento tem que tratar dessa matéria, pode fazer regulamento. Agora, como foi feita, ela não tem boa técnica legislativa, porque tem várias contradições aqui no próprio texto, na minha opinião, porque dá insegurança jurídica, né? É muito subjetivo alguns termos utilizados aqui. Própria pessoa perigosa, as suspeitas, a troca de informação meramente das autoridades internacionais, tem que ser o processo, tem que estabelecer um processo, tem que confirmar a denúncia de outros países, porque senão a gente pode usar aqui para fazer perseguição ideológica. Eu sou mais aliado a esse governo nesse momento, momentaneamente, então essa pessoa aqui é melhor ser repatriada porque ela é um adversário político naquela localidade. Então, acho que não tem muita clareza. Eu prefiro que o parlamento possa debater esse tema, não sou contra, em tese, um regramento, mas discutido com toda a sociedade brasileira através da casa do parlamento. Como é que o senhor vê essas críticas, deputado? Não, é uma crítica pertinente, mas eu entendo que qualquer nação, seja o Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, qualquer nação tem o direito de dizer, através de suas autoridades constituídas, dizer quem pode entrar e quem não pode entrar no seu país. Isso referindo-se a estrangeiros. O cidadão brasileiro tem livre acesso, entrada e saída, sem, inclusive, apresentar documentação. Isso foi Collor de Mello, lá em 1990, que estabeleceu, porque até então o próprio brasileiro, para sair ou entrar no seu país, ele tinha que fazer prova, ele tinha que apresentar documentações, enfim. O brasileiro não precisa mais, ele entra e sai do seu país, como um país democrático que é, sem fazer qualquer justificativa. Agora, o estrangeiro nós temos sim, isso é um direito cívico de defesa nacional, que não é Bolsonaro, não é de um governo A, B, C ou D, isso é uma proteção da nação. Nós não, mais uma vez, nós não falamos aqui de abuso à cidadania, porque os estrangeiros são cidadãos lá nos seus países. Eles não são cidadãos aqui, eles não podem votar, não podem ser votados, eles não são sujeitos de direitos constitucionais que os próprios apenas a brasileiros. Mas, mesmo assim, a portaria estabelece que em qualquer situação, o agente diplomático do país, do estrangeiro, tem que ser em 48 horas notificado, cientificado, pessoalmente, inclusive, para que o agente diplomático saiba que um compatriota seu está numa sede da Polícia Federal em Uruguaiana, em Corumbá, em Tabatinga ou em qualquer lugar do país, para o agente diplomático, e não havendo agente diplomático, o próprio Ministério das Relações Exteriores do Brasil operacionalizar essa salvaguarda ao estrangeiro que está numa situação de deportando ou detido para ser deportado. Esse mecanismo de aviso ao país estrangeiro, o senhor acredita que ele está bem colocado? Acho que não, porque fala sobre suspensão e informação pelas autoridades diplomáticas. Então, eu acho que podemos correr erros do ponto de vista ideológico,
né? Então, um país, Venezuela, tem algum adversário político aqui, nós somos obrigados a enviar e não estabelecer um próprio processo de investigação no próprio país. Então, eu acho que restringe, sim, a presença das pessoas no Brasil. Eu acho que precisa melhorar a técnica legislativa desse projeto, desta portaria, porque não é projeto. Bom, vamos fazer isso em breve, né? Vai ter a discussão do decreto legislativo, da proposta, e o senhor está dizendo... E também é o seguinte, olha, eu não quero aqui politizar a portaria do Moro, mas de fato, o Moro cometeu muitos equívocos na Operação Lava Jato. Qual o equívoco? Por exemplo, o que as democracias liberais e as instituições liberais conseguiram dar equidistância, fazer legislações, o Código Processual Penal, a própria Constituição Federal, nos seus artigos, de manter uma equidistância do julgador e do acusador, ele confundiu muito, por interesses políticos. Então, o Moro não tem essa credibilidade, na minha opinião, para editar portaria que faz regulamento. Né? No momento que ele vive, que ele deveria tratar os vazamentos da Lava Jato, as suas conversas, que, na minha opinião, são criminosas, porque ele rompeu esta questão do juiz com o Ministério Público, ele deveria se explicar. Ele, no mesmo ato que são presos os hackers, ele emite uma portaria. Então, eu acho também que o próprio deputado Sanderson já concordou que tem essa coincidência, mas deveria ter tido ser mais precavido, deveria ter encaminhado para o próprio presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que poderia analisar ali um decreto, ou então encaminhar um projeto de lei. Na verdade, por portaria, esta portaria é extremamente ilegal e inconstitucional, na minha opinião. Deputado Sanderson, para terminar, o senhor quer fazer alguma observação sobre Agradecer a oportunidade e dizer que o debate sempre é salutar para a democracia, para o sistema republicano, onde parlamento, executivo, isso é importante. Por muito tempo, o parlamento, e eu sou um deputado de primeiro mandato, nunca tinha participação política, sequer filiação partidária tinha tido até hoje, mas eu vejo como muito bom o fato do Congresso ser Congresso e o Executivo ser Executivo. Nós, lá de fora, percebíamos que por muito tempo o Congresso era um mero carimbador dos atos do Poder Executivo. Isso é ruim para a nação brasileira. E agora, esse debate será realizado. Tenho a convicção, lendo os termos da portaria, que ela é legal, não se fala aqui em constitucionalidade, não, mas ela é legal, vem para dar uma proteção, e essa proteção é direcionada ao povo brasileiro, de modo que, quando for pautada no plenário, nós vamos nos manifestar favorável à manutenção dos termos da portaria e contra os termos dos PDLs que estão aí para suspender de forma legítima. É muito legítimo que o parlamento tenha esse vigor para dizer não, sou contra, sou a favor, mas jamais naquela velha política aí, sim, eu usando um chavão que existe, no meu ver, eu já percebi que há sim essa diferença, de que o Congresso tem que fazer o seu papel. Muitas vezes vai contrariar o Executivo, não tem problema, mas é importante que o Congresso estabeleça o seu poder. Muito obrigada, deputados. Obrigada. Eu que agradeço. O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Cláudia Lemos e conversei sobre as novas regras para a deportação de estrangeiros do Brasil com os deputados Sanderson, do PSL Gaúcho, e Reginaldo Lopes, do PT Mineiro. Na nossa página da internet ou no nosso canal no YouTube, você pode ver essa edição do programa e as outras. Obrigada pela audiência e até mais.